Olha só, antes de falar sobre o tema do vídeo, quem já é inscrito aí do canal, acompanha os vídeos, deve estar notando que eu estou num ambiente diferente. E esse ambiente é minha casinha nova, olha só, que legal. Finalmente consegui comprar uma casinha minha mesmo, né? Aqui tá uma bagunça, né? Porque aqui tem o resto da mesa que eu não montei, porque achei que ficou boa assim. Aqui tem umas plaquinhas de faturamento que eu ainda não organizei, a guitarra aqui, tem até um colchão aqui, e uma caixa aqui mais escondida. Mas é isso aí, né? Sem desculpas, né, para gravar esse vídeo, não, sei lá, se eu fosse organizar tudo primeiro aqui para gravar o vídeo, eu não ia gravar hoje e nem publicar hoje, né? A ideia é realmente um vídeo simples nesse formato aí do papo reto que quem aí já é do canal já tá acostumado. E cara, nesse vídeo eu quero falar sobre empreender não é fácil, né? E se você é empreendedor, você sabe disso, não tem jeito, né? Como diria meu sogro, nada é fácil, né? E, cara, o empreendedor ele sofre desde o começo, né? No começo tem um pequeno incentivo, que é o tal do MEI, né? O MEI eu acho que é uma das únicas coisas realmente boas, assim, para o empreendedor que o governo desenvolveu, né? Porque fora isso, né? Depois do MEI ali o negócio fica louco, né? Eu que já saí também do faturamento do MEI e tive que abrir a microempresa, o negócio é louco, imposto sinistro e tal, né? A gente faz tudo certinho, né? Declara tudo certinho, então é bastante coisa, né? Então, assim, apesar do MEI, né? Depois do MEI o negócio fica louco. E o empreendedor, ele sofre principalmente com esse lance do digital, né? E, enfim, marketing é uma coisa que eu gosto de falar muito. E, cara, eu sei o que é, sabe? Porque lá no começo, e, cara, esse começo foi uma das melhores épocas da minha vida. Faz uns 6 anos, assim, que eu tava começando no digital. Aí eu gravava vídeos e tal, publicava bastante coisa, sabe? Vídeo mesmo de Instagram, falava sobre tráfego pago no Instagram, falava sobre várias coisas. E, cara, nessa época era tudo muito mais fácil, parece, sabe? Tipo, você gravava um vídeo assim e pegava um alcance maneiro sobre um assunto, tipo assim, técnico e chegava nas pessoas. Hoje em dia já é um pouco mais diferente, né? Os algoritmos mudam, as coisas mudam, o mercado muda, as exigências, enfim, tudo muda. Mas, cara, isso acaba tornando até um pouco mais difícil as coisas. E ainda você tem que vencer aquele medo do julgamento, né? E eu lembro que eu fui muito julgado por esse lance de gravação, sabe? De ser chamado de blogueirinho, cara, essa é clássica, né? Quem nunca foi chamado de blogueirinho, né? Se não foi chamado é porque nunca tentou produzir conteúdo no Instagram. Então já fui chamado de blogueirinho, já fui zoado, já, enfim, tive hater. E eu tive um hater até presencial, né? Acho que poucos conseguem ver um hater presencial, né? Um dos meus primeiros haters foi presencial, que ele me zoava presencialmente. E é engraçado, porque hoje essas pessoas, elas aplaudem é, pessoas que fazem a blogueiragem, né? Acompanham esse tipo de pessoa e querem alcançar pessoas, querem produzir conteúdo, querem pelo menos aprender a fazer isso, né? Então hoje essa é a realidade. E, cara, é como eu disse, essa época foi uma das melhores. Porque eu plantei muita coisa, cara, muita coisa, né? Eu produzia conteúdo, falava de tráfego e tal, e aí com isso eu alcancei as pessoas certas para o meu negócio, né? Consegui fechar parceiros assim sensacionais que ficaram comigo por muito, muito, muito tempo, que eu consegui gerar muito, muito, muito resultado, tipo milhões de reais. Então foi assim para um cara que era um moleque, né? Um moleque tentando criar um negócio depois de largar a faculdade no final e sabe, tipo, pô, minha mãe não queria que eu largasse a faculdade, acho que ninguém quer, nenhuma mãe quer, né? Mas assim, eu tinha tanta certeza, sabe, do que eu queria e que a ciência da computação, né, era o meu curso, não era o caminho que eu queria trilhar, sabe? Eu gostava e tal, esse lance de programação, lógica, né?
Então tudo fazia muito sentido, mas eu não me via muito lá na frente fazendo alguma coisa nessa área, né? A não ser que fosse fora do Brasil, alguma coisa assim, e tem muita oportunidade também, mas eu sentia muito mais conexão com o empreendedorismo. Então, cara, depois de ler uns livros e tal, eu ah, fui dar aula de inglês, porque eu percebi que eu precisava melhorar meu inglês, né, e desenvolver as habilidades de comunicação, porque eu era muito, muito ruim de comunicação. Pensa na pessoa que não sabia se expressar direito. Tipo assim, por nada, assim, sabe? De gravar um vídeo assim e ter dificuldade de falar uma palavra, de acertar uma palavra, sabe? Então, tipo, eu consegui melhorar muito isso, dando aula de inglês. E depois produzindo conteúdo, consegui melhorando cada vez mais, fazendo reunião com o cliente, fui desenvolvendo essas habilidades. Gravando vídeo aqui também me ajuda bastante essa questão de desenvolver essa habilidade, né? Agora mesmo eu tô desenvolvendo isso, né? Aqui falando com vocês. Então, assim, tudo isso me ajudou muito, né? E essa época que eu produzi conteúdo foi, mano, um ponto de virada na minha vida. E essa mesma época também eu fiz minha primeira venda, assim, de um produto meu, assim, fora esse lance de empresa, um produto meu como especialista, que foi uma mentoria. Cara, essa mentoria foi uma das coisas também mais sensacionais que eu já fiz. Porque ali eu plantei, cara, e eu pude, sabe, ter a felicidade de ver a pessoa que eu ensinei mudando de vida. Eu vi isso acontecer de verdade. A pessoa pagou, sei lá, R$ 1.000 na mentoria ali. A gente focou em prospecção de clientes nessa mentoria. E, cara, teve uma menina que foi fora da curva, que é a Adna, que ela começou a fechar cliente internacional. Bombou, tá bombando até hoje. E tem o Lucas, que tá bombando até hoje, faturando muito com tráfego pago no Brasil, tem projetos fora do Brasil também. Então, assim, foi uma das coisas mais sensacionais que eu já fiz. Fiz mesmo com medo e tal, sem saber, tipo, poxa, que preço que eu coloco, como que eu vendo isso aqui. Só fui e fiz, sabe? Então, assim, foi algo simples e sensacional. Uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida foi abrir essa mentoria. Não por conta do resultado que isso me trouxe financeiro ou qualquer coisa do tipo, mas por conta dos resultados que eu pude proporcionar, sabe? Tipo, sabe, isso foi, assim, uma virada de chave mental, que às vezes a gente se questiona, tipo, poxa, será que meu conhecimento é realmente valioso? Será que eu tenho potencial de realmente trazer uma mudança na vida das pessoas? E aí, quando você põe isso em prática, e você vê o resultado, isso melhora muito, assim, essa questão da forma como você se vê, né? E a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo é que, assim, apesar de ser difícil, empreender é difícil desde o começo, porque você vai ser julgado, você tem que gastar dinheiro, você não vai ter o dinheiro para gastar, você vai arrumar dívida de repente, você vai ter funcionário ruim, você não vai saber fazer as coisas direito e você vai fazer mesmo assim, né? Porque o empreendedor é isso. Você recebe o desafio, às vezes você não sabe direito como fazer, você vai, aprende a fazer e faz, né? É sobre isso. E apesar dessas dificuldades todas, o empreendedor, ele tem muita dificuldade com marketing. Muita dificuldade com marketing. Então, assim, como é a minha área, marketing, né? Eu vejo os especialistas, né? Os produtores, os empreendedores tendo muita dificuldade em vender, em criar produtos, em aparecer na internet, em pegar e passar um pouco de vergonha também, sei lá, falar uma besteira, sei lá, abrir uma live e gaguejar um pouco, né? Mas assim, apesar desse medo e tal, do que a gente tá falando, né? Poxa, pegar o celular e gravar não é, sei lá, carregar 2 sacos de cimento nas costas, subir uma laje, entendeu? Não é capinar um lote. Cara, é pegar o celular e gravar. E hoje em dia, tipo, não é nem conteúdo técnico que as pessoas querem ver, assim, de forma geral. As pessoas, no geral, elas querem ver você. Elas querem saber
o que você pensa, o que você faz, como você faz, de repente, quem que você já gerou resultado, e de repente elas queiram aprender com você. Porque é isso, você produz conteúdo para alcançar pessoas, e com essas pessoas você vai acabando que você acaba que encontra demandas ali dentro daquelas pessoas em relação ao que você faz, ao que você fala, ao que você compartilha. As pessoas vão te apresentar as demandas, né? Se elas não apresentarem, você pode perguntar: o que que você quer aprender comigo, né? E se tem uma demanda e você tem conhecimento para suprir essa demanda, você pode ofertar. E aí você ganha dinheiro. E você está ganhando dinheiro gravando vídeo. Não tá capinando um lote, não tá carregando saco de cimento nas costas, não tá se cortando, enfim, sabe? Se cortando no sentido de, sei lá, se machucando no trabalho ou qualquer coisa do tipo. Enfim, não tá fazendo nada disso. Você tá, gravando um vídeo. Então qual que é a dificuldade disso, né? Às vezes a gente atribui essa dificuldade e na real, no final das contas, na real mesmo, é só um medo de julgamento, né? E aí, para deixar uma dica também, né, para além dessa provocação que eu queria deixar nesse vídeo, se você tem essa dificuldade de compartilhar o que você pensa e tudo mais com as pessoas, cria um outro perfil então, ou bloqueia todo mundo, né? E nesse outro perfil também, se você for criar, já cria o perfil bloqueando todo mundo que você conhece. Então o conteúdo só vai chegar para quem você não conhece. E você não deve nada para essas pessoas. Elas nunca te viram. Talvez elas vão te ver uma vez ali no Reels e nem vão te dar atenção e vão deixar. Você vai passar vergonha ali por um segundo para alguém que nem te conhece, de um outro estado ou às vezes de outro país. Então, testa isso, né? Se tem dificuldade de comunicação, não quer nem fazer isso enquanto você não acerta essa dificuldade, poxa, faz um close friend só com você. Aí você vai se forçando a produzir ali todos os dias. Ou você faz um close friend só com alguma pessoa que você vai fazer um desafio ali, entendeu? Ou faz um desafio público, se compromete publicamente. Enfim, mas não fica parado. Não fica parado. Porque pegar isso aqui e gravar, não é assim tão difícil, sabe? E você vai errar. Você vai falar gaguejando, entendeu? Eu errei aqui nesse vídeo. Eu errei. E eu até gostaria de editar alguma parte, mas eu vou postar ele mesmo assim. Vou postar ele do jeito que tá. Porque faz parte da mensagem que eu quero passar aqui. E é como eu falei, é um aprendizado pra mim também tá gravando esse vídeo. Eu tô me desenvolvendo aqui enquanto eu gravo. Faz isso também, testa isso. De repente abre um canal pra você também. Pra você compartilhar os seus pensamentos, compartilhar dicas com as pessoas. Quem sabe você não cria um público. E quem sabe esse público não vira seu cliente no futuro. E isso também, de repente, transforma a sua vida como transformou a minha, né? Então, é isso. É isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que tenha sido útil para alguém. Tamo junto. Até o próximo vídeo e não se esqueça, estamos apenas começando.